Eu começo dizendo o seguinte: tem um documentário na Netflix, ele se chama Histórias, e daqui a pouco eu pego aqui e dou direito para vocês. Tem vários capítulos, contando histórias da humanidade, tem uns que falam de meio ambiente, outros falam de plástico no oceano, tem umas que falam assim, ó, transição econômica na China. A lei que estava em vigor até um dia desse, que essa lei, esse novo marco legal veio a substituir, foi uma lei feita na época do presidente Sarney, em 89, quando ele foi visitar a China. Naquela época, o PIB do Brasil era maior que o da China. Até 95, o PIB da Itália, por exemplo, era maior que o da China. Eu falo Itália porque é um país menor que o estado do Maranhão. Aí o que acontece? Essa lei, na prática, ela nunca funcionou direito. O Ceará, no esforço hercúleo, troiano, conseguiu implantar uma ZPE. Funcionando meio que daquele jeito, mas funcionando. Pesquisem. O estado do Ceará, depois da ZPE, que foi instalada, dobrou o PIB. Recentemente, Fortaleza, que já tinha ultrapassado o Recife, ultrapassou Salvador. Então, para mim, não tem mágica. O que fez a China? Deng Xiaoping, ao assumir o comando do país, ele viajou para os Estados Unidos. Foi a primeira viagem de um presidente chinês lá, aqui para o Ocidente. Ele disse, nós queremos negociar com vocês. Mercado imenso da China, 1,5 bilhão de pessoas. Todo presidente americano, desde lá do Nixon, interessava de abrir para empresas americanas. Aí foi chegando McDonald's, foi chegando isso, aquilo outro. Por quê? Porque os Estados Unidos imaginavam que com a entrada dessas empresas, com o capitalismo, a China ia se democratizar. Não aconteceu. Então, para mim, a maior obra da China não é a muralha da China. A maior obra da China é a transição econômica. Como é que um país daquele tamanho conseguiu ter uma economia tão aberta, uma economia, um capitalismo de mercado tão grande, ainda com o regime fechado, politicamente falando? Então, os Estados Unidos tiveram dificuldade, porque investiram bastante, pensando que ia abrir, politicamente não abriu. Bom, acho que isso é uma questão de tempo. O fato é que, o que fez Deng Xiaoping, quando voltou dos Estados Unidos? Ele criou 4 ZPE. Está dito lá no documentário do Netflix. 4 ZPEs. Hoje tem centenas. Aí ele conseguiu desonerar ao máximo a produção, até demais, né? Porque lá não tem direitos sociais nenhum, nada, não tem nada. Chega um cliente e diz assim, eu quero 1 milhão de caneta, trabalha 24 horas, sábado, domingo, feriado. Aí um funcionário faz beicinho, ele põe para fora, tem direito de nada e tem um monte na fila esperando por uma oportunidade de emprego. Desonerou demais a produção e a exportação. Aí o mundo inteiro foi para lá. Você pega um iPhone americano, a fábrica está lá. E aí, nós temos um país continental, acho que com as dimensões do Brasil, dimensões territoriais, dimensões populacionais e dimensões econômicas, eu consigo enxergar muito poucos no mundo. Dimensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Dimensão populacional de mais de 200 milhões de habitantes. E dimensão econômica de mais de $1 trilhão de PIB. Eu consigo enxergar os Estados Unidos, eu consigo enxergar a China. Num esforço aí, a gente podia falar de Rússia e Índia. Bem poucos. Mas por que o Brasil tem tanta dificuldade? Não existe, na minha visão, nenhuma maneira de emancipar um lugar, emancipar um cidadão, se não tiver 2 coisas: produção e conhecimento. Produção só existe aqui, em qualquer lugar do mundo, se tiver infraestrutura, logística. Por exemplo,
O Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil. O Maranhão vivia disputando com o Piauí, o pior, o último lugar. Quem estava no pódio, eu, tristemente, tenho que reconhecer, pelo Maranhão, mas feliz pelo Piauí, que o Piauí avançou, evoluiu, e o Maranhão involuiu. O Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil. O PIB absoluto é até grande, certamente maior do que o do Piauí. Mas o PIB per capita é o pior do Brasil. Mas dentro do Maranhão, onde é que é o melhor? Na região sul do Maranhão, região de Balsas. Mas por quê? Porque produz. Ainda que produto primário, que não agrega valor, que não gera cadeia produtiva. Mas por que que tem produção? Porque lá atrás, há mais de 40 anos atrás, uma pessoa da região, sertanejo, virou governador. E como governador, ele criou as condições infraestruturais para a região. Energia, estrada, aeroporto e tal. A região, então, desenvolveu. E fez com que o sul do Piauí, do Maranhão, aquela região toda fosse prosperando. Então, por que que melhor do que a região de Balsa ainda tem a região de Uruçuí, do Piauí? Mas por quê? É porque Uruçuí tem uma fábrica de beneficiamento da soja, do grão. Essa fábrica era para ser no Maranhão. Eu não vou dizer por que não foi feita, para não politizar a questão. Aí terminou que foi para o outro lado do rio, no Piauí. Então o Piauí melhorou, e o Maranhão, que tinha a pior renda per capita do Brasil, a pior receita per capita de ICMS e de IPI, continuou tendo também a mesma coisa. Então, a única matriz econômica que tem no Maranhão é essa. O resto, não tem nada. Então eu quero aqui cumprimentar o governador Wellington Dias, que quando a gente vai, por exemplo, a energia, infraestrutura, energia, como é que você vai fazer indústria sem energia? Como é que você pode pensar nisso? Qual é o país, qual é o estado do Brasil que mais tem produção de energia eólica? O Piauí. Solar também, não me lembro, não sei. Energia alternativa, energia limpa, é o estado do Piauí, que tira proveito do lugar que tem mais vento no mundo, que é a Rota das Emoções. E o Maranhão tem os lençóis maranhenses, por causa dos ventos, mas não tem produção. Então, como é que desenvolve um lugar? Com produção, que só tem se tiver infraestrutura, e conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu estou falando além da educação formal, medido pelo IDEB, português e matemática. Estou falando também de ciência e tecnologia, inovação tecnológica. Com produção e conhecimento, qualquer lugar vai para frente. Qualquer lugar. É o que fez aqui também o estado do Piauí. Gente, até pouco tempo atrás, você vai na região dos Lençóis Maranhenses, tem muita produção, tem muito caju nas dunas, cajueiro. Aí aquela castanha vai para onde? Ela vai inteira, toda, para o Piauí e para o Ceará. Toda semana tem carradas de castanha de caju que vem para ser industrializado. O Piauí tinha produção de caju? Tinha. Tem, aliás, a melhor cajuína, acabei de tomar a melhor da minha vida, foi ainda agorinha, viu, Wellington? E aí a castanha do Piauí ia para o Ceará. Aí o governador Wellington, e o Piauí tem tido, a gente tem que reconhecer, né? Criou-se uma espécie assim de válvula de retenção, cláusula de barreira, para poder a castanha ficar no Piauí. Mas isso se faz por obrigação ou é por incentivo? É por incentivo. E o que é que fez? O Piauí passou e disparou com unidades de produção de castanha. Mas eu podia falar do caranguejo, de Araiose, de Tutóia. E onde é que ele vai toda semana? Vocês podem ir no Ceará, que eles baseiem todos, o caranguejo é do Maranhão. Mas se você for lá para o outro lado do Maranhão, e se você for na Godofredo Viana, tem 12 quilos de ouro por dia, que tem mineração direto, sai de helicóptero. Não tem uma fábrica de brinco. Mas se você for para São Luís, aliás, se você for para Estreito, tem uma empresa que vende bezerro toda semana, leilão, 2, 3 mil bezerros. Todo aquele bezerro é comprado pelo Tocantins e pelo Pará.
Por quê? Porque eles têm o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte. Nós temos 2/3 na Amazônia Legal, Maranhão. Reserva legal de 80%. Mas a gente tem base? Tem. Mas não tem FNO. Então não adianta, pode fechar. A gente tem FNE. Mas o Maranhão não tem semiárido. O Maranhão só tem 2 municípios no semiárido que eu incluí recentemente, que é Timon e Araiose, que é encostado no Piauí. Mas a regra do FNO é 50% é para o semiárido. Se o Maranhão está fora do semiárido, o Maranhão está fora logo de 50% do FNE. Então aquilo que é de todo mundo é de ninguém. E aí o Maranhão tem um imenso ativo econômico, atrativo, mas tem as dificuldades, sobretudo infraestruturais. Então, indo para São Luís, o que sai lá todo dia, o dia todo, para chegar na lei que nós fizemos? Esse texto que está aí, que virou lei, eu vou dizer já como foi feito. Me permita, governador, só contar um pouquinho dessa narrativa aqui, para não tomar muito, que eu sei que eu vim de São Luís num avião próprio, para daqui a pouco, se eu pudesse, eu ia para Brasília, porque amanhã cedo eu tenho reunião lá em Brasília. O governador Hélio estava me perguntando, a gente foi deputado junto, somos amigos e tal. Eu, que vivo um drama familiar, estou há 4 anos dedicado muito a essa questão da tributária, e há 19 anos eu luto para poder fazer a ZEMA. Eu dei para eles aqui, ZEMA. O pessoal pensa que ZEMA é o governador do Minas, não é? ZEMA é Zona de Exportação do Maranhão. É uma ZPE. É uma ZPE. O que é uma ZPE? É um distrito industrial especial, voltado para exportação. E o que é um distrito industrial? É um condomínio. Só que, em vez de ser de casa, apartamento é de empresas, CNPJ. E por que o governo tem que administrar isso? Por que tem que ser governo? A lei não prestava. Porque quem era proponente de ZPE? Poder público. Mas na nova lei, não. Poder público, mas também o privado. Mas, enfim, o que aconteceu para poder a gente chegar? Eu estava dizendo, no Japão não existe a palavra problema, oportunidade. Aí eu olhava aqueles navios saindo todo dia, o dia todo, e me incomodava muito, e me incomoda. Porque eu entendi que aquilo ali era uma espécie de Robin Hood às avessas. Era o mais pobre, mandando emprego e renda para o mais rico. E nós, sobretudo de São Luís, ficamos literalmente a ver navios. Tem um navio de container, nenhum de container. Vocês estão vendo aquele bichinho vermelho ali, ó? Ali é o símbolo da ZEMA, que eu fiz. Isso ali foi feito na China. Quer ver, governador? Esse aí eu trouxe para dar para o senhor, já a gente faz uma foto. Ali é um porta-treco, um presente, uma lembrança. Ele abre ali, é um container. Quais os navios que saem de São Luís? Navio graneleiro, petroleiro. Não sai nada fora disso. Mas vem cá, por que não tem container? Porque não tem produção, não tem indústria, não tem valor, não tem manufaturado. O container é para trazer insumo e levar manufaturado. Não tem, pronto. Ok, então, o que sai? Minério de ferro, grãos, e saía alumínio. Nem alumínio sai mais, porque a Alumar deixou de fabricar alumínio. Porque o Maranhão, a alíquota de energia foi para 30 e poucos %, e alumínio é energia sólida. Não fecha a conta, a empresa fechou. Só produz alumina. Vai voltar agora, por causa da ZEMA. Bom, significa que, se você produz prego, a partir do minério, ou trilho, aí você é punido. Você tem que pagar imposto. Porque o minério de ferro não paga nada. Então vai embora. E a soja? Idem. 80% da soja, que é produzida no Mato Piba, ou em qualquer lugar, é para exportação. Como 80% dela é para ração animal. O que é paga de imposto? 0. Daí o agronegócio... Mas aquilo ali tem que ser assim? É obrigado? Não. Qual é a lei de incentivo? A Lei Candir. O que a Lei Candir diz? Os produtos primários e semi-elaborados não pagam nada de imposto, nem ICMS. Nem ICMS. Compensação, tudo balela. Ora, mas se não é mais produto semi-elaborado, se é ferro, se é prego, ou trilho, ou panela, ou ração, sobretudo se for proteína animal, peixe, frango, ovino, caprino e tal, é punido, tem que pagar imposto. Aí a gente manda a produção para a China. Aí chega lá, a China de boca aberta, tem um monte de indústria de beneficiamento da soja, de tudo. Aí você tem um estado rico, o Maranhão, PIB absoluto,
e o povo mais pobre do Brasil, o maranhense pobre. Por quê? Porque o povo não é sócio da sua própria riqueza. O PIB é a riqueza num território. Está errado. O que é a lei que nós fizemos? Que no Maranhão eu chamo de Zema. É o inverso disso. É uma válvula de retenção, é uma espécie de mecanismo para agregar valor ao produto dentro do Brasil. No caso do Zema não é só porto não, molhado. Nós vamos fazer agora 2 portos secos. Não é só em área molhada que tem porto molhado, não. De tal modo que desse problema do Maranhão nasceu isso na minha cabeça há muito tempo. E aí a gente foi 3 mandatos de deputado federal, 12 anos. Um mandato de senador, mais 7 anos. 19 anos, trabalhando nisso. Aí virou lei. Tá bom. E como é que virou a lei? Porque só a Zema não conseguia aprovar, porque é Maranhão. Imagina, Maranhão, Piauí, vai aprovar alguma coisa no Congresso Nacional? Preconceito violento, por quê? Por que a lei não prestava? A verdade é essa. É porque São Paulo não queria. A Zona Franca não queria. Por quê? Porque eles acham que vão tirar a indústria deles. E por que vocês acham que tinha da Lei Candir só minério e grãos? É porque São Paulo não produz minério, nem grãos. Aí pode. Mas se for para fazer prego, não pode. Porque tem que ser em São Paulo a fábrica de prego. Quer dizer, uma violência. E a gente escreveu letra morta na Constituição. Em 10 anos diminuir as diferenças regionais. Aumentou. Claro. Claro. Então, amigos, nós construímos uma alternativa. A nossa lei, nosso projeto, que era só do Maranhão, o que eu fiz? Eu fiz como a água. A água não briga com o obstáculo. Ela simplesmente o contorna. Não adianta. Aí eu fui no presidente da República e disse: presidente, está aqui uma sugestão de texto de uma medida provisória para criar a Zema. Aí eu insisti e tal, eu digo: rapaz, não adianta, ele pode até fazer um gesto, mas não vai passar no Congresso. Aí o que eu fiz? Fui no Guedes, foi a época que eu conheci o nosso Elson, fui no Guedes, e a partir da reforma tributária a gente se aproximou bastante. Acabei de falar com ele quando estava vindo para cá, exatamente sobre a PEC 110. Aí eu fiz o quê? Eu resolvi a gente trabalhar o novo marco legal das EPS, onde a Zema está dentro do contexto, inclusive com esse nome. Pesquisamos na consultoria, pode, acabou. Então, o texto que foi construído para o Brasil, ele é a partir disso aí. Vinha uma construção antiga, a gente foi construindo, ok. Mas como é que aprova? Aí eu aproveitei uma medida provisória do governo. É o nome disso, provisória, tem que votar. Bom, mas por que medida provisória? Como só tem uma ZPE no Brasil, é no Ceará, em Fortaleza, lá também tem a White Martins. Eis que vem a pandemia, e o Brasil precisava de oxigênio. Mas a lei anterior dizia que tinha que ser 80% para fora e 20% para dentro. Mas o Brasil precisava de 100% de oxigênio. Então o presidente da República teve que editar uma medida provisória para que 100% do oxigênio fosse para dentro. Na pandemia. Aí eu, ZPE, era só um artigo. Aí eu, apresentei a emenda. 29 páginas. Ou seja, a medida provisória virou a emenda. Aí disseram que era jabuti, não, é o mesmo texto, é o mesmo tema, ZPE. Isso foi em 2020. 20? 2020. Não aprovou. Não aprovou. Não consegui. Por infelicidade, o presidente da Câmara teve Covid, assumiu o vice, que foi ministro da Indústria e Comércio de São Paulo. Claro que não conseguiu aprovar. Aí veio 2021, novamente o Covid. Novamente o presidente teve que fazer a medida provisória. Só que aí eu me preparei melhor. Gato escaldado. Aí o relator na Câmara, digo, bom, não pode ser do Norte, também não pode ser de São Paulo. Então eu trabalhei, isso é um trabalho que não tem tamanho. Aprova. Chega no Senado, Wellington, a bancada não. O MDB conseguiu, a maior bancada, derrubou. Derrubou, porque o líder é de Manaus, é do Amazonas. Você não imagina o trabalho. Aí volta para a Câmara. Volta para a Câmara. Porque derrubou o texto, só ficou na forma original, ou seja, oxigênio para só isso. Aí a gente conseguiu votar
e aprovar, na volta para a Câmara. Uma guerra que nós conseguimos vencer. Claro que envolvia a relação política, senão não conseguia. Mas aí na Câmara é plebiscito, não pode mais mexer em nada. E tinha uns pontos que tinham que ser alterados sobre serviço. Mas não podia. Então fizemos um acordo. Aprova, do jeito que está, e o presidente lá vai vetar. Só que a Receita Federal é muito complicada no Brasil. E aí foi, e terminou que nós fizemos um acordo. Na mesa com o Guedes, discutindo tributária. Veta esses itens, pode vetar, não tem problema. Não quero criar problema para vocês com a lei de responsabilidade fiscal. Com o compromisso. No Congresso a gente derruba o veto. Acordo é acordo, não é obrigado a fazer. Agora fez, tem que cumprir. Certo, pronto. E foi cumprido. E hoje, essa lei que nós estamos falando sobre ela, ela trata de produtos e serviços. Produtos é importante, mas serviço é muito mais. Eu falei, governador, para o embaixador dos Estados Unidos, com quem eu me aproximei por causa também da base de Alcântara. Aí ele disse, senador, serviço, eu digo, você sabia que onde é que é feito 70%, mais da metade da declaração de imposto de renda dos americanos? Eu digo, não, na Índia. Você sabia que tem centenas de empresas americanas que têm call center na Índia? Então, atentem a isso. Serviços. Aqui pode ser um centro grande de serviços. Pode. A gente tem que pensar na infraestrutura, que eu falei há pouco, não tem produção sem infraestrutura. Nós estamos trazendo do Ceará, que veio da Europa, o cabo submarino. E eu acho que o governo do Piauí tinha que trazer o cabo submarino para cá. E eu posso ajudar nisso. A gente está levando para São Luís o cabo submarino. Vai chegar a 5G e o cabo submarino. Ok. Então, eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Estou trazendo aqui algumas informações. Eu fiz questão de atender o convite do Elcio, do governador. O governador fez muita questão de eu estar aqui. Disse, eu mando um avião te buscar. Não, não precisa. Aí eu vim, volto. Se eu pudesse voltar hoje, eu ainda voltar, mas eu vou estar às 6 da manhã, eu tenho que estar decolando. E aí, eu concluo, caminhando para o final, para dizer para vocês, o Brasil tem aproximadamente 11,5% do PIB nas exportações, 11,5%, contra 29,5% da média mundial. A Holanda, com o embaixador, eu falo sempre com ele, tem 70%, é quase um porto a Holanda. Ok, como é que a gente vai aumentar nossas exportações? Como é que faz o comércio exterior? Como é que vai produzir para fora? Se tiver infraestrutura, tá bom. E qual é a infraestrutura que estava faltando? Segurança jurídica, com uma lei de incentivo, que é essa. A partir daí, vêm as indústrias. E a gente acabou de votar a BR do Mar, que permite a cabotagem. De ZPE para ZPE, não paga imposto nenhum. No nosso texto, nenhum. Não paga imposto. Então, aqui não tem um porto profundo. Aqui produz, por exemplo, São Luís vai ter, a gente está trabalhando nisso, para ter uma fábrica de ração. Qual é o melhor lugar do mundo para ter uma fábrica de ração? É onde tem o grão. Vem cá, e onde é que produz o grão? Será que na Europa pode produzir grão em escala? Não. A última fronteira agrícola do mundo, Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Pronto. Então o grão está na porta de casa. Essa fábrica de ração pode ser lá, pode ser aqui, tem que ter a lei incentivando. A Nestlé quer fazer uma fábrica gigante da purina. Lá, eu não sei se eu devia estar falando isso, porque pode parecer concorrência depois. Mas não tem nada a ver isso. Eu acho que o Brasil agora abriu as suas portas para o mercado exterior. Gente, logística de mercado exterior não é rodovia, não é ferrovia, não é avião, não é rio, é navio. E a partir daí, a gente vai começar a industrializar o nosso Brasil. Brasil que um dia estabeleceu um preconceito muito grande com a indústria, tanto que criou IPI. Me diz para que IPI? Por que não tem IPA da agricultura? Ou então IPS do serviço? Na reforma tributária, nós estamos acabando com o IPI. Estamos transformando ele no imposto seletivo. O IPI arrecadou ano passado 50 bi. Cada ponto do IVA vai ser 50 bi. Então, é o que a gente precisa fazer agora, por exemplo, com serviço.
O Wellington, o que o Brasil está perdendo de dinheiro com o mercado eletrônico é algo impressionante. A quantidade de celulares e etc. que vem do Paraguai, da China, todo lugar. Daqui a pouco, um cara como o Luciano Hang, ou a Luísa Trajano, ela vai, vem cá, para que fazer loja? Ah, eu vou montar um CD aqui nessa região, outro naquele, centro de distribuição e tal, boto todo mundo para a rua, e vou botar um site lá na China, e vou fazer a mesma coisa. Cabe a nós brasileiros evitar que isso aconteça. Tanto que eles estão quinta-feira, todos, os gigantes do PIB, lá em meu gabinete em Brasília. Porque lá na PEC 110 a gente resolve isso. O Mercado Livre é um gigante. É hoje o maior varejista do Brasil, arrecadou ano passado 80 bilhões. Paga imposto uma parte. Rafael. E vem cá, e não vende sapato usado lá? Vende. Se eu quiser vender meu sapato, eu boto lá. E o imposto, como é que faz? Gente, a gente passou, eu vou falar agora um pouquinho de reforma tributária. A gente passou a vida toda, desde 2.600 anos atrás, quando inventou o dinheiro na Europa. O desafio era rastrear o produto. Aí veio barreira eletrônica, mais recentemente veio nota fiscal eletrônica, veio código de barra e tal. Hoje, até o cartão, que é o dinheiro de plástico, está com os dias contados. PIX e indução, tudo. O dinheiro eletrônico. Como é que a gente tem um sistema tributário? A gente vive num mundo digital e o sistema tributário analógico. Claro que a gente não consegue. Quantos produtos tem nessa mesa aqui? Como é que diferencia esse copo daquele, esse papel daquele e tal? Claro que você não paga imposto certo no Brasil, ou paga de mais, de menos não paga. Aí a gente tem que discutir a tributação no dinheiro, não só no produto, que é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer com que o sistema seja eletrônico. Não tem nada a ver com esse negócio de CPMF, isso é bobagem, não tem nada a ver. Aí você vai aumentar a base de arrecadação e vai diminuir num tempo a carga tributária. Eu não me lembro agora quanto que o Piauí vai ganhar. Acho que o Rafael deve ter esse número, em relação à inversão da origem para o destino. O Maranhão ganha mais de 4 bi. O Piauí é 1 bi alguma coisa? Pronto. O Maranhão 4 bi por ano. Só de tirar da origem. Tem cabimento, gente. A gente passa bem ali agora para abastecer, aí tem a operadora do cartão de crédito, que é serviço. Quem é que vai ganhar aquele ISS? Município lá no interior de São Paulo. Bom, então, eu vou agradecer. Já falei tudo que podia fazer de informação, tudo aquilo que eu puder acrescentar, viu, governador? Eu estou inteiramente à disposição. Eu sou um apaixonado por essa questão. Eu já tive muitas brigas, como eu tenho brigado muito pela reforma tributária. Isso não me dá um voto no Maranhão. Um único voto no Maranhão faz é tirar, porque me tira tempo. Só na semana passada eu recebi dezenas de indústrias e entidades e tal. Gente, o povo só sabe o que é imposto quando ele é direto, quando é declarado, tem carnê, como o imposto de renda, o IPTU e IPVA. Você sabe quantos Bolsa Família tem no Maranhão? 1 milhão. Como é que tem renda? 5% do maranhense declara imposto de renda. IPTU e IPVA, imagina. Logo, essa matéria não diz respeito ao cidadão, que ele acha que não paga. Então não me dá voto. Não me dá voto. A CNN, a Globo, me ligou semana passada, Rafael, para poder dar entrevista, falar sobre esse assunto. Eu digo, não falo. Não dá voto no Maranhão, eu não falo, mas eu disse para ele, entendam, esse é um assunto muito árido, muito técnico. Se eu for falar, vai gerar mais calor do que luz. Por quê? Porque a imprensa, atualmente, boa parte dela tem um papel, qual é? Separar o joio do trigo e publicar o joio. Então eu não vou dar entrevista. Eu só vou dar entrevista depois que eu apresentar o relatório, que eu farei amanhã, com as modificações devidas. Que daqui a pouco eu quero falar com você, Rafael, sobre isso. De tal modo, a partir dali a gente começa a fazer o debate público, não tem problema. Por essa razão, é que nós conseguimos chegar onde nunca ninguém chegou, em relação à reforma tributária. Nunca sentou na mesma mesa Piauí e São Paulo, ou Maranhão e São Paulo, nunca. De tal modo que, governador, acho que com a reforma tributária, a ZPE e essas leis que nós votamos no Senado e no Congresso estamos votando, a gente vai criar um baldrame jurídico capaz de fazer com que estados como Maranhão e Piauí dê um salto grande de qualidade.
Nós temos que industrializar o nosso Estado. E a forma de industrializar, aqui a gente tem hoje presente e cumprimento por ter o Piauí feito a segunda ZPE do Brasil e a primeira com um novo marco legal. Que o Maranhão entenda isso como exemplo. Muito obrigado a vocês.